Check-up no rádio, hoje com o ortopedista Anderson Sérgio, tá feliz, sorriso de uma orelha a outra, porque a alegria dos antes é quando o Flamengo perde, principalmente um título como perdeu para o Del Valle, né? Ontem recebi até um presente de um suco aqui, eu nem abri o pacote porque eu sabia que era uma provocação, né? Acho que era um suco da Del Valle, mas enfim. Tom Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Esse suco eu acho que foi o Roberto Diniz que mandou para você. No mínimo. Você preza de Roberto Diniz, né? Aí eu nem abri, né? Ontem muita gente perguntando, doutor Anderson, eu achava que você ia ontem. Eu fui bloqueado no horário ontem, não me deixaram vir. De propósito, vir. Inclusive, né? Mas tava tudo pronto, rapaz, já tinha preparado até minha roupa, eu tava de calça preta, camisa vermelha, vinha fazer o programa em homenagem ao título do Flamengo. Perdi a aposta, tinha colocado 4-0 pro Flamengo, mas é assim, né? Às vezes a gente perde, outras vezes a gente perde de novo e outras vezes perde de novo, né? Mas a gente tá sendo a vida do Flamengo esse ano, mas... 3 vezes vice-campeão é complicado, viu? Mas assim, o importante não é como começa, é como termina, né? Quem disse isso foi o Vitor Pereira, né? É. Eu tô achando ele muito parecido com o Paulo Souza, mas vamos lá então, né? Falar aqui das novidades do Instituto Penedo aqui em Caicó. Me fala inicialmente qual é a proposta do Instituto. Hoje eu quero falar a gente vai fazer um programa um pouco diferente, né? Para falar da minha casa, falar do Instituto Penedo, que é onde eu atendo, onde eu estou construindo lá a minha proposta, meu sonho profissional, está sendo todo lá. Eu sempre tive uma vontade grande de trabalhar junto, sempre perto de outros profissionais, tanto profissionais outros terapeutas como outros médicos. Eu entendo muito em fazer essa saúde de uma forma integral, que a gente consiga atender o paciente de todas as formas possíveis. Não adianta eu me preocupar só no atendimento do meu paciente quando na verdade eu não consigo de repente garantir para ele uma boa reabilitação, uma boa fisioterapia, uma boa hidroterapia, um bom fortalecimento muscular na academia. Então, foi pensando nisso e na minha vontade e no meu gosto de sempre estar perto de gente, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que a profissão que eu escolhi foi... Cada dia que passa eu vejo que eu escolhi certo, que eu gosto muito de gente, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas. E nesse sentido, eu quero sempre ter um espaço sempre maior, que tenha mais gente lá trabalhando junto comigo e sempre com pensamento pro paciente. Quando os pacientes que são os ouvintes, que muitas vezes me procuram, vão no consultório e passam, sabe que eu tenho essa conversa comprida que eu tenho aqui, eu estendo no consultório, é sempre uma conversa muito grande. E pensando nisso, eu acho que esse é o tipo de atenção que a gente tem que dar para o paciente. Eu sempre brinco com os pacientes e falo, às vezes, os pacientes que passam comigo, eles sabem que eu gosto muito de café. Quem me escuta aqui sabe, né? Sempre vem um cafezinho para mim. Inclusive, né? Deve estar chegando café. Daqui a pouquinho. Pense numa deixa. Só não vem com o pão da casa 5, porque o pão não chegou. É verdade. Tá em falta, é verdade. Na próxima vez eu tenho que vir com o pão da casa 5 também. E aí os pacientes às vezes, quando tá passando a primeira vez comigo, eles acham engraçado que eu puxo uma xícara de café e começo a atender o paciente tomando um café. Porque pra mim aquilo dali é como a gente estivesse fazendo uma conversa entre amigos, né? Eu deixo o paciente muito à vontade e eu acho que dessa forma o paciente realmente se sente à vontade, a gente consegue conversar, eu consigo ouvir bem as queixas do paciente e consigo ajudar ele da melhor forma. E eu tô tentando, assim, tentando não, porque tentar todo mundo consegue, né? Eu estou formando realmente um time que tem esse mesmo pensamento, esse cuidado, essa preocupação com o paciente. Então, o paciente ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Ele é a razão da gente existir, de eu ter trabalho, de eu ter construído toda aquela estrutura lá do Instituto Penedo, pensando sempre no melhor para o paciente.
Então, a gente já tem um serviço de terapias muito organizado e chegou o café. E a água. Tava cobrando no vivo. Não, eu só tava falando aqui do jeito que eu atendi. Você, Só inclusive, falou... quando passa comigo lá no Instituto Penedo, eu sempre tomo um cafezinho conversando com você. Mas não é? o do Instituto, mas hoje o café do Instituto, ele é bom como o da Rádio Rural? Não, aqui é sem igual. Mas ele vem na quarta, né? Hoje ele vem na quinta. Você não tava esperando, é verdade. Tá Porque desculpado. doutor Ângelo está proibido de vir em dias posteriores à derrota do Flamengo. Poxa, não pode, sou vetado. Marco sempre arruma outra pessoa pra vir no meu lugar quando o Flamengo perde. Não posso vir, não. Tem que ser assim, conformados. Mas vamos lá então, voltar aqui ao nosso assunto principal. Já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Então, quais são as especialidades que hoje se encontram no Então, a gente tem um grupo de terapias muito forte no Instituto. Então, o Instituto, na verdade, ele surgiu, ele cresceu. Ele é do tamanho que ele é hoje, muito em função das terapias. Graças a Deus, o volume de pacientes e principalmente, não é nem o volume, né, a qualidade do atendimento, o feedback que a gente recebe dos pacientes que são atendidos lá é sensacional, é muito bom, né? Nós temos um serviço muito forte de psicologia, um serviço muito forte de fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, que são nosso carro-chefe. Nós temos um serviço crescente de psicopedagogia, que é uma coisa que muita gente nem sabe ainda a importância, e é um serviço que cada vez mais está crescendo lá no Instituto, com Raíssa e com Mara. Então, esse serviço de terapia, ele já está bem consolidado lá no Instituto Penedo. Nós temos o serviço da piscina também muito grande, hidroterapia, hidroginástica, natação infantil com tia Dani. Nós temos o Pilates de Ariane com Cibele e Ingrid. Então, a gente tem essa gama de possibilidades do tratamento de reabilitação, seja física, seja psicológica, seja fonoaudiológica, seja nutricional. Então, a gente tem esse leque de opções lá. E eu acredito muito, como eu estava falando, nessa atenção integral, em que a gente consiga fazer com que trabalhemos todos juntos, né? O médico com os terapeutas. Eu sempre tive essa vontade, na verdade eu sentia essa necessidade de ter perto de mim os fisioterapeutas para a gente conseguir conversar, discutir os casos do paciente e tratar o paciente sempre da melhor forma possível. E a gente vê muito bom resultado com esses pacientes que vão lá, passam comigo, são meus pacientes, fazem fisioterapia lá. Graças a Deus os resultados são sensacionais. E pensando nisso, eu comecei a encher o saco, né, de colegas médicos para a gente realmente compor esse time, formar esse time e a gente começar a trabalhar isso também nas outras terapias. Então, nesse mês agora de março que está começando, a gente vai começar atendimento de endocrinologia com o Dr. Alcebides, vai ter nutróloga, a doutora Kívia, que já atende aqui na região do Seridó, já tem um atendimento de um bom tempo na cidade de Jardim de Piranhas. Vai começar a fazer o atendimento lá com a gente no Instituto Penedo. Tem o Dr. Fábio, que é um dermatologista que já atende a Caicó há 8 anos, sempre fez o atendimento lá na Liga. Ele vai continuar fazendo atendimento na Liga, mas mais focado para os pacientes com alguma patologia oncológica, algum câncer de pele. Mas eu fiz o convite, ele aceitou, vai começar a fazer esse atendimento de dermatologia lá no Instituto Penedo. Nós vamos conversar, né? A gente está em conversa bem adiantada e eu estou torcendo muito que dê certo. Também que é uma coisa que eu acho que faz todo sentido dentro do universo do Instituto Penedo, de a gente ter um psiquiatra lá. Então, estou conversando com um amigo, uma pessoa que já é da cidade, que realmente bem conceituado, já trabalha um tempo, os pacientes gostam muito dele. Então, eu estou tentando formar realmente um time que trabalhe em consonância, né? Que a gente tenha sempre o mesmo objetivo, que é o melhor para o paciente. Pessoas que gostam de conversar, pessoas que gostam de gente, né? Que infelizmente a gente sabe que em todos os segmentos a gente vai ter os maus profissionais, e é tudo que eu não quero
lá. Eu quero pessoa que pense como eu, que goste de atender o paciente, que sinta prazer em estar lá e em fazer o melhor para o paciente. Então, às vezes a gente sempre fala aqui, muita gente vai conhecer lá a estrutura e fala: nossa, doutor Anderson, eu não sabia que aqui tinha um negócio como esse, tão grande, tão completo, tem tudo aqui e tal. Esse é o objetivo. O objetivo é que o paciente entre e ele saia lá com tudo resolvido, né? Que seja atendido, seja encaminhado, os próprios profissionais de lá façam esse atendimento e consiga resolver aí o problema do paciente da melhor forma possível. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia, doutor Anderson. Eu tenho, minha filha tem 1 ano e tem os pés virados um pouco para dentro. Isso tem jeito de mudar? Ela já anda desde os 9 meses. Bom dia. Tem sim. Na verdade, na maioria das vezes, quando a gente avalia esses casos, é normal. O que acontece hoje em dia é que, comparando com antigamente, hoje em dia cada vez menos as crianças elas se expõem a terrenos irregulares, quando vão andar, quando vão caminhar, quando vão brincar. Antigamente a gente brincava muito na areia, na grama, toda casa tinha um quintal de areia. Hoje em dia a gente não tem mais isso, então as crianças elas sempre estão expostas a superfícies planas, ou em casa. Mas eu tenho quintal em casa, mas geralmente o quintal é de cimento, é de cerâmica. Então você não estimula moldar a cavinha do pé. Então acaba que cada vez mais eu vejo no consultório hoje crianças com o pé plano, sem aquela cavinha, ou então com a formação de uma cavinha pequena. O que eu sempre oriento os pais é que, primeiro, que isso é normal, não é nenhum problema, não é nenhuma patologia. Não vai precisar usar bota por causa disso. O que a gente sempre vai olhar são 2 pontos principais. Primeiro, se a criança tem dor, geralmente, na grande maioria das vezes, ela não tem dor. E segundo, se tem alguma limitação funcional. Ela brinca, corre, anda, tudo normal, tudo. Então pode ficar tranquilo. O que a gente precisa muitas vezes é só um acompanhamento de 6 meses ou a cada ano, para a gente ver como é que está sendo essa evolução do pé, para que a gente descarte que em até 5% dos casos pode formar o que a gente chama de barra óssea. Lá na frente, quando está perto dos 8 anos, um osso ele pode colar no outro. Então, é importante a gente fazer essa avaliação inicial e depois só orientar os pais para trazer 1 vez por ano para a gente fazer esse acompanhamento. Mas na grande maioria das vezes, não é problema nenhum. Tem mais perguntas, o ouvinte quer saber se lá no Instituto Penedo tem alguma fisioterapia para neopatia periférica. Deve ser neuropatia periférica, né? Neuropatia. Deve ter comido R aí, mas tem sim. Nós temos hoje um time de 5 fisioterapeutas que a gente trabalha fisioterapia vascular, fisioterapia motora, tem a parte de fisioterapia neurológica também. A gente precisa saber qual a indicação específica para o caso dela, mas é importante marcar uma avaliação, o fisioterapeuta vai avaliar para realmente determinar a melhor conduta. Tem mais pergunta aqui do nosso WhatsApp, 992053030. Vamos trazer aqui a participação aqui dos nossos ouvintes, né, do nosso WhatsApp. Pergunta para o doutor Anderson Sérgio, bom dia. Marcos Dantas e bom dia, doutor Anderson. Doutor Anderson, eu tô com um problema aqui, eu acho que é desvio de coluna, eu não sei. Lá no final da minha coluna, tá afundando mesmo, no final da coluna mesmo, já no final mesmo da coluna, tá afundando. Minha irmã disse: Ana, você tá com a sua coluna afundando no final. Aí eu sinto muita dor, doutor Anderson, nessa região aqui, dos quadris e se irradiando para a região pélvica da frente. Tem a ver com a coluna? Bom dia, o que eu tenho que fazer? Tomar remédio e ortopedista, o que eu tenho que fazer? Um abraço, minha querida, e aí, doutor Anderson. Bom dia. Primeiro você tem que ir no ortopedista para ser avaliada, né? Essa coisa de tomar remédio, às vezes funciona como um paliativo, mas às vezes funciona como um piorador, porque você vai se enganando. Você toma um remédio, dá uma melhoradinha ali por causa do remédio, mas a causa da dor, o seu problema, ele não está sendo resolvido. Então,
cada vez você vai piorando sua situação porque você vai se enganando só tomando remédio. Primeiro a gente tem que ver o seguinte, essa sensação de afundamento, muitas vezes pode ser, no próprio processo de envelhecimento, a gente vai tendo uma perda de massa muscular. Então a gente vai tendo uma hipotrofia da musculatura e vai como se fosse secando. E o osso às vezes vai ficando mais aparente. Essa dor que você sente, provavelmente, é alguma patologia do quadril, do jeito que você está vendo que ela está irradiando para a parte da frente, da pelve. A gente tem que ver se tem alguma relação com o ciclo menstrual, se tem alguma doença pélvica, se não tiver nenhuma parte ginecológica associada, se não tiver nenhuma parte abdominal, aí a gente vai partir para as patologias ortopédicas, que poderia ser alguma patologia na coluna, você pode ter alguma artrose, alguma discopatia, algum processo de desgaste dos discos intervertebrais, ou pode ser algum problema na região dos quadris, alguma tendinite, algum bursite, ou até alguma artrose inicial. A gente não precisa fazer, tipo, que o paciente às vezes quando está com essas dores, quer logo fazer uma ressonância. Não, avaliação clínica bem feita, exame físico, conversa, a gente consegue ver realmente como é a dor, que tipo de dor, o que é que piora, o que é que melhora, faz uma anamnese, uma avaliação bem feita, e muitas vezes o raio-x, 90% das vezes, ele já vai resolver. Então, o que é que eu te digo? Passe no ortopedista, seja avaliada, para que você seja conduzido da melhor forma possível. Não vá se enganar ficando só tomando remédio. Tem mais perguntas para o doutor Anderson Sérgio. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Sou Inalvete. Pergunta ao médico aí se no Instituto Penedo eles atendem todos os médicos que atendem pela Unimed. Por favor, faça essa pergunta aí a ele. Obrigada. Pergunta feita, Inalvete. E aí? Então, essa é uma grande demanda nossa. A gente tem praticamente todos os... O que é que a gente tem hoje de médico lá atendendo? A gente tem eu e Dr. Sandro, 2 ortopedistas, né? Eu trabalho... Nós dois trabalhamos com ortopedia geral, mas eu sou especialista em joelho e Sandro é especialista em ombro. Nós vamos aumentar essa gama de especialidades. O meu grande sonho é formar realmente um time de ortopedia completo, com todas as subespecialidades. Isso é uma realidade para esse ano já. E com certeza, quando tiver tudo certo, tudo pronto, em primeira mão, estarei aqui para divulgar isso. Nós temos o Dr. Rony, urologista. Temos o Dr. Edivaldo, neurologista. Vamos ter o Dr. Alcebiades, endocrinologista. Vamos ter Dr. Fábio, dermatologista, doutora Kívia, nutrologia. Hoje eu atendo Unimed, Dr. Rony acredito que atenda Unimed, e Dr. Edivaldo, neurologista, também atende Unimed. Os outros médicos, nós estamos em processo de conversas com a Unimed para ver se a Unimed chega num acordo para que libere o atendimento nessas especialidades. Porque muitas vezes os pacientes da Unimed, eles são muito sofridos, né? Tá cada vez mais havendo descredenciamento de médicos pela Unimed, mas eu continuo atendendo. Eu estou lá atendendo ainda a Unimed, meus pacientes da Unimed, não deixei-os na mão, estão todos lá, continuo atendendo. E é um processo burocrático pelo próprio plano, não é uma coisa fácil de, eu quero atender, o plano, você vai atender. É um processo demorado, mas nós sempre temos realmente uma preocupação em atender e dar o melhor atendimento no paciente do plano de saúde, não só Unimed, como Humana, Caurne, Fusex, que são os planos que a gente atende lá no Instituto. Para fechar, tem mais perguntas. Bom dia. Bom dia, estou aqui na escuta. Onde é que fica essa casa do pão? Do pão o quê? Não lembro mais. Dê um ponto de referência dessa casa do pão. Onde é que fica a casa do pão da casa 5? E aí? O pão da casa 5, a gente fala tanto pão da casa 5. Tanta gente me pede para a Ariane, para que exista um ponto físico, né? Mas o pão da casa 5, na verdade, ele funciona na minha casa, na casa que eu moro. A Ariane, que é a minha esposa, começou a fazer pão na pandemia, de brincadeira. E continua, né? E continua, né? Começou a fazer... Ela é fisioterapeuta, ela tem o estúdio de Pilates ainda.
E ela começou a fazer pão com as filhas da gente, na brincadeira e tal. E foi oferecendo para os vizinhos gostaram e acabou que virou um negócio. E hoje nós não temos ainda um ponto físico, né, do Pão da Casa 5. Qual a logística do pão? Você vai lá no Instagram, segue lá o Pão da Casa 5, entra em contato lá, tem um cardápio, tem tudo. E você pede o pão, escolhe lá o pão que você quer, pede e toda tarde a gente sai para entregar na sua casa, sem custo de entrega. E você vai comer aí o melhor pão do Seridó. Ouso dizer, o melhor pão que você já comeu aqui na região do Seridó. Eu já provei, é realmente maravilhoso, viu? Não é propaganda, não é, porque realmente é muito bom, viu? Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista e divulgador do Pão da Casa 5, né? Está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 996477721. No Instagram você pode acessar @Dr. Anderson Sérgio. Não vou aqui atender aqui o apelo aqui do nosso amigo Edson Veras, que pediu aqui para encerrar com rimas e versos hoje, porque o programa aqui é sério, né? É sério, não, eu não preparei nada, de verdade, eu tava realmente achando que o Flamengo ia ganhar fácil. Então eu nem me preparei. Até porque o Palmeiras ganhou de 5-0 do mesmo time, né? Eu nem me preparei com a rima, com a coisa mais rebuscada, né? Que estivesse à altura e à grandeza do Flamengo. Então eu não vou ousar aqui de pronto fazer alguma rima, mas realmente deixo todo o meu carinho e a minha solidariedade com todos os flamenguistas, né, que realmente andam muito sofridos, andam órfãos, né, de vitórias. De vitórias, de um técnico. Mas aproveitar e mandar um alô aí para todos os São Paulinos, todos os botafoguenses e vascaínos do grupo, que realmente vibraram e ainda estão vibrando muito, né? Eu e Geraldinho, graças a Deus, nós estamos bem há algum tempo, né? Está acostumados Vocês com vitória, né? Exato, né? Vocês são acostumados com títulos, né? E eu queria encerrar só com hoje é aniversário da minha pequena, de Marina. Marina, quem segue o Pão da Casa 5 conhece bem Marina, a pequenininha lá, danada. Então, mandar os parabéns para ela, um beijão. Papai ama você demais, demais mesmo. E mandar um beijo para Letícia também, porque senão Letícia fica com ciúme. Beijão, Lelê. Parabéns, Marina. Letícia, forte abraço, viu? Obrigado, Dr. Anderson, por sua participação aqui no nosso